moçada, eu sou a Aninha Caroline, a Carol, né? E hoje a gente vai falar nessa videoaula sobre a tendência pedagógica renovada progressivista. Para começar essa aula, a gente precisa de alguns pré-requisitos, né? Vocês terem assistido a primeira aula sobre a tendência pedagógica liberal tradicional. E agora a gente vai fazer uma pequena reflexão com vocês. O que são tendências pedagógicas para vocês? Tendências pedagógicas, pessoal, são concepções, são visões, né, do mundo, em que essas tendências elas vão apresentar diversas concepções, né, do homem, da sociedade, sobre o papel da escola e a ideologia que essa escola possui. Oi, meu nome é Kátia e eu vou estar falando sobre tendência pedagógica progressivista renovada, conhecida como a Escola Nova, e vou estar abordando um pouco sobre o contexto histórico desta tendência. A Escola Nova foi uma renovação de ensino naquela época, onde o ensino era tradicional, somente o professor passava o conhecimento. O grande precursor foi John Dewey. Para John Dewey, todo o conhecimento que o professor deve transmitir só é possível se tiver um vínculo com a vida e com a experiência do aluno. Outros grandes influenciadores da Escola Nova foram Piaget e Montessori. A tendência pedagógica da Escola Nova no Brasil aqui no Brasil, Anísio Teixeira veio trazendo essas ideias de John Dewey, de renovação do ensino, baseado na educação pela ação e não pela educação da instrução, como era o ensino tradicional. Um marco muito importante desta tendência trata-se do Manifesto dos Pioneiros, em 1920. O Anísio Teixeira, um dos principais educadores desse manifesto, juntamente com o Fernando Azevedo e outros, se reuniram para formularem um documento onde questionava a educação naquela época. Este documento foi feito em 1932, trazendo ideias para o ensino do Brasil, como a questão da escola única para todos. Essa foi uma das ideias defendidas pelos educadores daquela época. Olá, pessoal, vamos retornar um pouquinho nesta aula sobre as teorias, né, de ensino, que é a teoria não crítica, que a gente ficou sabendo sobre elas, né, no texto de Saviani. E a abordagem que a gente vai falar é sobre a pedagogia nova. Que essa pedagogia nova, ela vai proporcionar para nós, através dessa teoria de ensino, que a gente possa compreender a trajetória dessa nossa tendência pedagógica, que é a tendência renovada progressivista. Saviani, ele nos fala no texto sobre a questão da marginalidade, onde nessa pedagogia nova, nessa tendência, né, pedagógica, o indivíduo ele sofre rejeição, né? Então, o que a gente pode dizer é que para Saviani, através dessa teoria não crítica, né, da pedagogia nova, baseada na crença que através dessa escola nova, os problemas, né, sociais que abrangem os alunos, os indivíduos, seriam equalizados. Mas infelizmente, mesmo com toda essa inclusão, né, da escola nova no Brasil, isso não aconteceu, né? E a pedagogia nova, ela também tinha um contexto que a escola ela poder ser renovada, né? Numa questão de um eixo, né, educacional intelectual, mas para um eixo educacional mais sentimental, onde o indivíduo é o centro, né, desta pedagogia. Hoje, continuando a aula sobre a tendência pedagógica renovada progressivista. O papel da escola. O papel da escola, sua finalidade é adequar as necessidades individuais ao meio social. A escola cabe suprir as experiências que permitam
ao aluno educar-se num processo ativo de construção e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente. Conteúdos de ensino. Conhecimento resulta a ação a partir dos interesses e necessidades. Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências. Trata-se de aprender a aprender, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. Alguns métodos de ensino. A ideia de aprender fazendo está sempre presente na maioria delas. Acentua-se a importância do trabalho em grupo, não apenas como técnica. O relacionamento professor e aluno. O lugar do professor não é privilegiado. O seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. É indispensável um relacionamento positivo professor e aluno. Pressuposto de aprendizagem. A motivação depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. Assim, o aprender se torna uma atividade de descoberta. É uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas o meio estimulador. A avaliação é fluida e tenta ser eficaz à medida que os esforços e os êxitos são prontos e explicitamente reconhecidos pelo professor. Manifestações na prática escolar. Os princípios da pedagogia progressivista vêm sendo difundidos em larga escala nos cursos de licenciatura, e muitos professores sofrem suas influências. Alguns métodos são adotados em escolas particulares, como o método Montessori, o método dos centros de interesse de Broglie, o método de projeto de Dewey, o ensino baseado na psicologia genética de Piaget tem a larga aceitação na educação pré-escolar. Meu nome é Jucimara, sou acadêmica do curso de Pedagogia e Bonito e vou falar com vocês sobre um resumo geral, uma conclusão da tendência pedagógica renovada progressivista. Suas dificuldades, a Lei LDB 9.394 de 96 e as influências na prática pedagógica atual. Essa lei é uma lei atual que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Foi altamente influenciada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que foi um documento sensacional que lutava contra a monopolização da educação pela Igreja e que pregava a educação igual para meninos e meninas. A Lei 9.394 de 1996, que, como disse, foi influenciada por esse manifesto, encontra bastante barreiras e dificuldades hoje, pois ultrapõe radicalmente a forma de pensar e educar da escola tradicional da época e até atualmente, pois a lei assegura o direito de uma escola única para meninos e meninas, pela laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade desse novo formato educacional, comprando assim uma briga com o sistema educacional da época. A lei depende da prática do aprendizado e a sua influência hoje está na base do aprender fazendo e hoje influencia muito a educação atual e outras escolas, tais como a escola montessoriana, que trabalham nesta linha de pensamento, como pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural, a sociedade e etc. São as escolas atuais bastante presentes na educação. Ela é centrada no atendimento dos interesses e diferenças individuais. O centro dessa tendência é o aluno. A escola
deve adequar as necessidades individuais do sujeito ao meio social e que todo ser progressiva ao meio. O que é isso? O que acontece por meio de experiências centradas no entendimento dos interesses do aluno e suas diferenças individuais e sociais. E os conteúdos de ensino, não estabelecidos de acordo com o que o aluno vivencia ou situações de problema, valorizando sua capacidade de resolução pelos processos mentais e cognitivos, muito mais do que pela aplicação de conteúdo por conteúdo, valorizando então o aprender valorizando a pesquisa, a descoberta do estudo do meio natural, social e o método da resolução de problemas, tudo focado no atendimento dos interesses, necessidades e diferenças individuais do aluno.